Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo número 30, versículos número 11 e 12. Salmo número 30, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Graças a Deus que nossa tristeza se transformou em alegria, e o nosso pesar em esperança. Amém? Por meio de Cristo Jesus. Que nessa noite, que a nossa boca seja instrumento de louvor e gratidão a Deus. Que Ele seja o centro do nosso culto nesta noite. Amém? Porque Ele nos transformou genuinamente. Estamos aqui pela graça dele, por termos mudado a nossa vida, e que a gente possa prestar um perfeito louvor e agradável louvor a Ele nesta noite, um culto agradável a Ele nesta noite. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos, te bendizemos, ó Deus, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de poder estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, para cultuarmos ao Senhor. Obrigado porque o Senhor transformou a nossa tristeza em grande alegria. Ó Deus, o nosso pesar em esperança. Louvado seja o nome do Senhor, que por meio de Cristo agora nós temos a viva esperança. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Purifica o nosso coração. Ó Deus, nós nos arrependemos daquilo que temos praticado que não agrada ao Senhor. Purifica o nosso coração em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos conduza, ó Deus, nesse culto. Ó Deus, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, na glória do Senhor. Que a ceia seja um momento abençoador nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Amém, irmãos? Amém. Vamos celebrar o nosso Deus com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos ficar de pé e adorá-lo como Ele de fato merece, com o nosso melhor. Em nome de Jesus. Celebrar
Louvado seja o nosso Deus Santo, poderoso, Ele que é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de esperança. Amém? Vamos declarar isso, Senhor, nós temos sede de Ti, temos sede do Teu nome, temos sede do Teu amor. Vem sobre nós nessa noite, em nome de Jesus.
Deus, que as lutas venham. O Senhor é conosco. O Senhor é o Deus que manda, que ordena a bênção, a bonança sobre a tempestade. Nós te louvamos, descansamos em ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico. Enquanto isso, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, vai trazer ao altar do Senhor com a mensagem tão delicada para Ele. Amém. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega quem te pegou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o varal, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o varal, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega quem te pegou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o varal, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o varal, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Com a palavra do pastor Luciano. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Tem alegria. Um dos motivos que, de pronto, eu vim me alegrando de lá para cá foi com asfalto. Às vezes, eu não moro aqui, vocês não sabem, às vezes que eu vim para cá foram tão poucas, mas eu sei dos muitos sofrimentos que, por certo, os irmãos já tiveram pela ausência de estrada que pudesse levar vocês com atividade a outro local, como Papão e descer. Saí 6 horas de casa, será que vai dar tempo para eu chegar em cima da hora? E cheguei mais de meia hora antes, né? E sem correr. Então é uma alegria saber também quantas vezes Michel e
peguei pouquíssimas vezes, mas eu peguei a situação da última vez que eu vim aqui, a penúltima. Eu vim aqui, nós tivemos que voltar, né? Porque não dava para passar. Temos a volta, por onde mesmo foi para o. Pois é. Então, um motivo de gratidão a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Os irmãos estão de parabéns. Aniversário da igreja. Vai ser muito bom comemorar o aniversário da igreja com essa novidade aí do asfalto. Josué. Depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aí vem Josué. Josué é considerado o primeiro livro histórico na divisão que temos da Bíblia. E depois nós vamos ter outros capítulo 1, outros livros históricos: Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Não tenho isso decorado não, estou lendo aqui no tablet. Josué, capítulo 1. O macetezinho teve dificuldade, vai no índice da Bíblia, vai dizer a página, você vai bater em cima. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Josué, capítulo 1. Quando eu preguei essa mensagem lá em Lapão, o retorno de Bira, do carnaval, do acampamento de carnaval que eu estava, então eu preguei nesse texto, numa quarta-feira, e nós estávamos já iniciando Josué. Nós já estamos em 1 Samuel. O objetivo é lermos ou ouvirmos a Bíblia durante o ano inteiro. Tem os áudios, eu não sei se Michel está conseguindo replicar para vocês aí no grupo aqui da igreja, mas alguns irmãos estão seguindo o áudio, outros estão ouvindo, lendo, outros estão lendo, né? Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Deus, pedimos, diante da tua graça, sob a tua misericórdia, nós estamos clamando que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine. A tua palavra foi inspirada, chegou até nós de forma sobrenatural, onde a vontade do Senhor fez com que, durante séculos, muitas pessoas tenham tentado destruir a tua palavra, e ela permanece viva, chegando até nós, nos convertendo e sendo meio de conversão de outras pessoas quando anunciamos a tua palavra. Portanto, venha iluminar a nossa mente, fortalecer a nossa fé, edificar-nos como igreja, edificar as nossas vidas e nos preparar para exalarmos o bom perfume de Cristo, ou falando, ou vivendo o Evangelho. Não importa. Se o mundo nos calar, nós viveremos. E se o mundo não nos calar,
nós testemunharemos e falaremos do Senhor, para que vidas sejam salvas como o Senhor nos salvou. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto de Josué, eu, como já disse aqui, é repetitivo isso. Todas as vezes que eu prego um sermão, eu faço o possível para sair pregando também em todas as congregações. Um dos objetivos é causar unidade de conteúdo. Pelo menos eu vou estar ciente, é claro que não existe um sermão igual, mas estou ciente de que os irmãos estão aprendendo as mesmas coisas que a igreja estava aprendendo, aqui está aprendendo, e também Canarana, pelo menos no período de ceia. Isso nos dá uma certa unidade, nos dá uma certa comunhão doutrinária, confessional, onde nós meditamos uma coisa que nos é comum e é importante para todos nós. E hoje nós vamos meditar sobre missão, terra da promessa. Esse é o nosso título. Missão, terra da promessa. Ou seja, da terra prometida. É porque é importante nós observarmos livros como esse, que é um livro histórico. É muito comum para nós, ao lermos o Antigo Testamento, ou até mesmo o Novo Testamento, esse menos, mas o Antigo é mais distante de nós achamos que é a história de um povo que não é o nosso povo, que não é da nossa raça, que não é do nosso parentesco. Quando nós falamos dos portugueses, por exemplo, a gente já imagina um povo que é da nossa origem. Quando nós falamos de algumas nações africanas que também vieram para cá, da triste história da nossa história, esse triste episódio da nossa história que é a escravidão, mas Angola, Moçambique e outros países que vieram pessoas para cá. Então falamos também do nosso povo, né? É claro que uns têm uma aproximação étnica mais de um do que outro, mas nós sabemos que o Brasil é essa mistura, né, racial, onde nós não temos uma cara. Eu fui seminarista na igreja coreana, né, que morou em São Paulo, já foi no bairro da Liberdade, e a gente vê a diferença racial explícita, né? Por exemplo, eu posso me considerar um vermelho, eu não sei nem se eu sou branco, né? E já minha sobrinha é afrodescendente, porque minha irmã casou com um rapaz afrodescendente aí, né? A minha sobrinha já tem o sangue dos meus pais e tem o sangue dos pais do meu cunhado. Então nós somos um país bem miscigenado. Então, quando nós lemos um livro histórico como Josué, nós temos a tendência de nos distanciarmos. Mas quando nós olhamos que Abraão, esses aqui que estão adentrando na terra prometida, são descendentes de Abraão, e Abraão é o nosso pai na fé, e muitos dos judeus, apesar de serem descendentes de Abraão, não eram filhos de Abraão, o próprio Jesus Cristo diz isso, porque eles eram filhos de Abraão geneticamente, mas eram distantes de Deus, eram incrédulos, duvidavam, não criam, e Jesus disse que Deus poderia suscitar filhos a Abraão de pedras, né? É claro que é uma linguagem figurada para falar de que Deus pode tornar filhos aqueles que não são. E este é o ministério da graça. Deus transforma pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, inclusive Abraão, inclusive Noé, inclusive Jacó, inclusive Isaac e todos os seus descendentes. Todos estavam mortos em seus delitos e pecados, e pela graça o Senhor chamou e os fez filhos. Mas quando nós lemos então os livros históricos, nós vamos ler não sobre o povo de Israel somente. Calvino dizia que no Antigo Testamento o povo de Israel era a igreja de Deus. Não existia igreja cristã. Quem era que adorava a Deus no Antigo Testamento? Quem é que era monoteísta? Quem era que prestava sacrifícios a Deus? Uns de coração sincero, outros não, mas era o povo de Israel. E é claro que agora, na dispensação da igreja, nós encontramos Calvino dizendo que quem é o Israel de Deus hoje? É a igreja. É a igreja que hoje presta um culto agradável a Deus. O templo de Israel foi demolido. Não existe onde o judeu sacrifica hoje. E aí Deus agora não tem sacrifícios nem adoradores sobre a face da terra? Qual é o lugar certo de adorar? E Jesus resolveu isso com a mulher samaritana. Os samaritanos, que eram judeus mestiços, diziam aqui em Samaria. Já os outros diziam não, em Israel, onde tem o templo.
E aí Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós é que somos esse povo de Deus, que adoramos a Deus. E Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, dizer que o nosso sacrifício é o nosso culto racional, onde nós, ao prestarmos um culto a Deus, estamos fazendo um culto que agrada a Deus, um sacrifício que agrada a Deus, e que é a nossa própria vida em sacrifício de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Então o judeu, que era Israel, a igreja do Antigo Testamento, não pode mais adorar da forma que Deus requereu na lei, enquanto que nós estamos debaixo da graça, em todos os lugares, até mesmo no nosso quarto, como ensinou o nosso Salvador. Em secreto nós podemos entrar, fechar a porta e conversar com o nosso Pai em secreto, e em secreto Ele nos recompensará. Então essa é a dinâmica da igreja. Então é importante nós entendermos, ao lermos estes livros históricos, que Deus, na sua soberania, faz questão de mostrar nesses livros históricos homens que são ilustres, como diz a Bíblia em NVT na sua nota de rodapé desse texto, que diz que são líderes ilustres: Josué, Gideão, Samuel, Davi e Salomão. Mas nós encontramos também profetas notáveis nesses livros, como Elias e Eliseu. Nós encontramos mulheres tementes a Deus, exemplares, que precisam ser observadas e seguidas pelas mulheres, exemplo até mesmo para homens. Mulheres como Ruth, Ana, Esther, e por que não falar daquela que era ancestral de Davi, Raabe, uma prostituta, que ao ver o povo de Deus e ver que Deus era com aquele povo, faz aliança com aquele povo e toma partido, e dali Deus vai levantar o Messias, de uma mulher gentílica que estava na prostituição e agora se torna uma mulher piedosa, referência para toda mulher, uma mulher transformada, porque essa é a visão do Evangelho. Não importa o que já fomos, não importa o que já fizemos, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas passaram e eis que se fez tudo novo. O asfalto é uma coisa interessante, é algo, junto com o asfalto vai vir outras coisas, né? Incrível. Cedo eu cheguei e já ouvi aí o bafafá. Mas existem acontecimentos espetaculares também nos livros históricos. Por exemplo, a queda dos muros de Jericó, uma muralha extremamente resistente, onde era, para o contexto da época, intransponível, e para que o povo de Israel não se soberbecesse e achasse que eles derrubaram a muralha, e por isso eles ganharam a batalha. Deus é que derruba a muralha. Derruba a muralha, e depois os filhos de Israel vão fazer a parte de conquistar o povo que ali estava protegido pela muralha. Então nós encontramos a muralha de Jericó, onde a Bíblia diz que o sol parou, e era uma linguagem para as pessoas da época. Nós sabemos que o sol, ele não parou, o que parou foi a terra, porque a terra é que gira ao redor do sol e não o sol ao redor da terra, né? É o heliocentrismo, né? Onde a terra gira ao redor do sol. E isso é questão aí de faculdade. Aí Galileu Galilei, ele vai fazer essa aceleração séculos depois, né? Nós encontramos a construção do templo, mas em meio a essas proezas nós encontramos homens que também cometeram adultérios, homens que desobedeceram, reis que foram colocados, a exemplo de Saul, um homem comum que foi colocado na realeza e por desobediência perdeu o seu reinado. Nós encontraremos Davi cometendo a atrocidade de matar o esposo de uma mulher, adultério com ela, e depois tira a vida desse homem, de Urias. Nós vamos encontrar os filhos de Eli, né, o sacerdote, desobedecendo, e por isso morrem ele, e também Eli e a sua descendência, é a maldição, eles não teriam mais idosos na descendência dele. Nós encontramos, por exemplo, o próprio Samuel, um homem de Deus que julgou a nação de Israel tão bem, mas na sua velhice o povo disse: não, você é digno de todo respeito, mas os seus filhos não. Seus filhos nós não queremos que nos governem, porque eles são maus. E Josué fica triste não pelos seus filhos, mas pelo povo pedir um rei. E Deus diz assim: dê um rei a eles, eu vou dar um rei a eles. Sabe por quê? Porque eles, Samuel, não estão trocando você,
eles estão trocando a mim por eles. E esse é o contexto aqui. Eles estão adentrando na terra prometida. Então, quando nós, como seres humanos, cometemos erros, falhas, eu estava aqui adorando, daqui a pouco meu pensamento voou, e eu já estava pensando uma revista que eu li e um artigo que eu li sobre coworking, que é um ambiente de trabalho aqui, na adoração. Eu disse, meu Deus, eu não consigo parar um tempo adorando. Como é que tem sentido 1 hora e pouco? Minha mente já foi para outro canto. Meus irmãos, nós somos muito falhos, muito fracos. Nós somos muito débeis. E é claro que nessa debilidade nossa nós temos a tendência de nos sentirmos injustificados. Mas na realidade nós somos injustos. Mas injustificados não. Porque Cristo nos justifica. O que Cristo fez por nós, Cristo sabia de tudo isso. Cristo sabia das nossas limitações, sabia das nossas incapacidades, sabia das nossas falhas, sabia tanto que sabia que para nos salvar era necessário morrer em nosso lugar por causa das nossas falhas. Nesse contexto, Deus chama Josué e diz assim: você vai adentrar na terra prometida, vai entrar com o meu povo, e agora vocês vão desfrutar da minha promessa. Mas essa promessa havia sido feita a Abraão, a Isaac, a Jacó. E vejam que só no Egito eles passaram 400 anos, e dos que saíram do Egito, nós sabemos que aqueles que saíram do Egito aptos para a guerra, somente Josué e Caleb adentram na terra prometida. Os outros morrem porque ao chegarem prestes a tomar conta da terra prometida, eles olham para os inimigos, os espias, dos quais Josué e Caleb eram 2 deles. Ao entrarem lá, acham em seus corações que Deus não teria poder suficiente para cumprir a sua promessa e dar-lhes a terra prometida. Eles haviam se esquecido que Deus tirou seus pais do Egito com um braço forte e os libertou. E agora os seus pais vão morrer no deserto durante 40 anos e não herdarão a terra prometida. E agora eles estão aqui adentrando a terra prometida, a terra da promessa. E então Josué tem essa missão, a missão terra da promessa. E a missão terra da promessa, em primeiro lugar, segundo o texto que nós acabamos de ler, que geralmente nós ouvimos muito e não está errado, ouvimos muito no verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometida a seus pais. Ou quem sabe ainda no verso 7 que diz, não somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E depois no verso 9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas. Geralmente nós lemos esse texto e apesar de ser um estímulo de Deus, é mais do que isso, é uma ordem, é um imperativo aqui, num verbo hebraico. São 2 verbos utilizados que têm o sentido de ser e crescer, firme ou forte, fortalecer, ou ser robusto, forte, ousado e alerta. E a Bíblia King James tem uma tradução que talvez seja melhor do texto, que diz assim: ser forte e de boa coragem. Seja firme. Você vai precisar ser firme ao adentrar nesta terra para conquistá-la. Então, em primeiro lugar, o que nós encontramos nessa missão terra prometida, na qual não só Josué, mas Caleb e todos os demais que adentrariam agora na terra, era justamente uma missão extremamente nobreza. A gente, quando fala de nobre, a gente pensa em uma família rica que é dona de uma cidade. Não, nobreza. Um pobre pode ser nobre, desde que ele tenha valores nobres sobre a sua vida. Tem muito rico e desonesto. Se um pobre é honesto, ele é nobre. Se tem muita gente poderosa, mentirosa, é o que mais tem no Brasil. Os nossos políticos são verdadeiros mentirosos, sofistas, que falam mentiras contando verdades. O sofismo é isso, você mente utilizando algumas verdades. Você começa falando algumas verdades. Por exemplo, olha, eu achei muito interessante esse asfalto que foi colocado aqui pelo, não sei quem foi que colocou, mas quando vocês votarem em mim, eu não só vou fazer o asfalto, mas eu vou trazer internet, um hospital para cá e não sei o que lá. Eu pego as
se esforça para ter uma vida santificada e busca a pureza, e mesmo que já tenha tido alguma queda em alguma área sexual ou de bebida ou de drogas, mas depois foge disso e veste-se dessa nova criatura e diz: não, eu agora diante do Senhor vou viver como um virgem, como uma virgem, eu vou viver como uma pessoa que é celibatário, até Deus me dá um marido ou uma esposa, eu vou ser abstêmio, eu não quero mais nenhum tipo de vício. É visto na nossa sociedade como alguém bobo, idiota, alguém que não sabe o que quer da vida, alguém que é muito ingênuo, alguém que está sendo manipulado pela igreja. Enquanto que nós sabemos que isso é nobre. É nobre. Quem quer procurar alguém, lembre-se do exemplo de Raabe. Foi Raabe, ela, por circunstância da vida, ela caiu na prostituição. Mas quando ela encontra o povo de Deus, sabe que um povo monoteísta, que existe um Deus que liberta e que libertou o povo da escravidão, ela sabia também que poderia libertá-la, não só da circunstância como ela estava, mas também da sua vida espiritual e moral que ela estava tendo por causa da sobrevivência. E aí é uma pessoa nova. Então, meus irmãos, quando nós lemos o verso 6, que diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometido a seus pais. Isso significa que Josué e aqueles que adentrariam na terra cumpririam a missão nobre de que Deus prometeu. E se Deus promete, Deus cumpre. Isso significaria tirar um povo da escravidão para a libertação. Isso serve de tipo para nós, apontava para uma obra superior que Cristo iria fazer, porque quando Josué, o povo sai do Egito escravo e depois entra na terra de Canaã, depois esse povo se corrompe da mesma forma, começa a ter deuses da mesma forma, começa a sacrificar filhos, o reino de Israel se divide, reino do norte e reino do sul, começam a se matar, existem reis corruptos, existem reis idólatras dentro da nação de Israel. Então é claro que essa terra prometida não é a terra prometida. A terra prometida foi aquela que Jesus disse que iria preparar. Vou preparar-nos um lugar. E disse que um dia voltaria para nos buscar, para nos levar para lá. Enquanto que Josué, ele adentraria numa terra e cumpriria uma missão dada por Deus, e uma promessa cumpriria. Deus ali agora com a entrada deles na terra prometida. É claro e óbvio que a nossa missão é superior. É mais nobre. Porque nós podemos, mesmo que alguém esteja encarcerado, preso, se ele nascer de novo, ele vai ter a vida eterna. Se alguém estiver com uma doença terminal e essa doença até o leve à morte, mas nós, ao pregarmos o Evangelho e essa pessoa nascer de novo, ele terá a vida eterna. Ainda que essa pessoa tenha sido pobre, ainda como nós vemos a quantidade de irmãos dos Estados Unidos que foram escravos, mas que se converteram, e que até hoje o gospel, a música gospel encanta todos nós, homens e mulheres que cantavam louvores a Deus mesmo debaixo da escravidão. Eu não estou dizendo que a escravidão é boa, eu estou dizendo que o Evangelho, ainda que alguém seja escravo, ainda que alguém seja pobre, ainda que alguém não tenha poder, ainda que alguém tenha uma enfermidade que leve à morte, ainda que a pessoa tenha dificuldades infinitas, mas ele terá a salvação da sua alma. E por isso a missão do Evangelho, que nós como igreja hoje temos, é uma missão nobre, superior à que Josué tinha. Superior. Porque você e eu, ao anunciarmos o Evangelho, aqueles que Deus quiser salvar, e que o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo, herdarão a vida eterna, mesmo que morram, ressuscitarão dos mortos, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem é que pode prometer isso? Qual é o político que pode prometer isso? Qual é a ideologia que promete isso? Qual é a filosofia que promete isso? Qual é o dinheiro que pode comprar isso? Nada. Só o Evangelho. Portanto, a missão Terra Prometida, que vocês e eu estamos envolvidos nela, é uma missão nobre. E nós vemos isso
nesse pedacinho de nobreza aqui do povo de Israel, mas a missão da igreja superior. Sabe por quê? Porque nós vivemos na dispensação onde Cristo veio, realizou a obra da cruz, nos salvou e ordenou a igreja a anunciar essa mensagem até a sua volta, salvando vidas. E quando nós lemos Apocalipse, que vemos uma multidão de pessoas, no capítulo 22, e aí é perguntado, e no capítulo também, no capítulo 7, 14, se não me engano, que diz: de onde vem essa multidão? E diz o texto que estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estes não terão mais dor, não terão mais pranto, a morte não terá mais vitória sobre eles. Nós seremos mais que vencedores, porque Cristo venceu por nós e já temos a vida eterna. A vida eterna já é uma realidade para nós, ainda que nós não estejamos desfrutando ainda dela. Mas aquele que prometeu não pode deixar de cumprir. Da mesma forma que ele prometeu que o povo adentraria na terra prometida, e em Josué e aqueles, Caleb e os outros que ali entraram na terra prometida. Sabe qual é uma das maiores provas da existência de Deus? Michel, a nação do povo de Israel, que até hoje ainda existe. Mesmo o povo querendo destruir essa nação, nações poderosas como o Egito, como a Grécia, como o Império Assírio, o Império Babilônico, Hitler, e o povo continua existindo como nação. Passou muitos séculos sem ter uma terra, e agora voltaram em 47 e estão lá, uma terra, uma nação, um exército, com poder civil, com pessoas que leem a palavra, outros desviados, mas existe uma prova de que Deus prometeu esse povo e ninguém consegue destruir esse povo. Ora, se uma nação que está rebelde, distante, apóstata, ninguém consegue destruir, quem é que poderá destruir a igreja? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Em segundo lugar, a missão Terra da Promessa, além de ser nobre, ela é uma missão que tem princípios. Nós da igreja estamos sendo bombardeados constantemente para nós abrirmos mão dos princípios. Mas os princípios que o povo de Israel deveriam ter, e porque eles adentraram na terra prometida para expulsar os povos pagãos, justamente porque eles não tinham princípio, chegavam ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos, e Deus diz: cuidado, quando vocês adentrarem na terra prometida, cuidado para não fazerem as mesmas coisas deles. E nós, como igreja, meus irmãos, que fomos separados, também devemos tomar cuidado, porque o princípio que o judeu tinha que ter é o mesmo princípio que Deus requer de nós, mesmo estando nós debaixo da graça. Versos 7 e 8 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, ou seja, seja forte e de boa coragem. Para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ora, você pode não saber de cor o Salmo 1, mas só nesses 2 versículos aqui você encontra o resumo de todo o Salmo 1, onde há um resumo aqui, e vejam que Davi, ao escrever o Salmo, por certo, ele conhecia sim o livro de Josué, e ele sabia as palavras que Josué, inspirado por Deus, foi registrado, e essas palavras dizem justamente o que o Salmo 1 diz: se você e eu quisermos ser bem-sucedidos, e bem-sucedido não é ser rico, bem-sucedido não é ser poderoso. Bem-sucedido, por exemplo, é uma das coisas que eu mais sonho, é ver meus filhos no Evangelho. Ser bem-sucedido é chegar lá no céu e ver as pessoas que eu preguei no Evangelho sendo salvas. Porque mesmo que o meu filho e minha filha ganhem o mundo inteiro, Jesus disse: que adianta? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o nosso filho ser médico, advogado, ter emprego, ter poder, ter riqueza, e depois se
cuidadoso com guardar a palavra. Isso é um princípio, meus irmãos. E é por isso que nos dias atuais as pessoas têm pressionado tanto a igreja, para que nós leiamos a Bíblia e abandonemos a Bíblia e adotemos os princípios do mundo, que é um mundo antinomianista. O que é antinomos? Nomos é lei. Sem lei, está tudo bem. Está tudo bem. Nós estamos vendo criminosos sendo tratados como vítimas da sociedade, mesmo que sejam ricos, porque quando é um pobre, ainda é difícil de engolir, mas ainda se força, sabe? Se engole o saco com água para ver se ele desce. E o rico, que teve escolas boas, que teve uma boa família, que nunca faltou comida, e estão dizendo que a pessoa, olha, a pedofilia não vai demorar muito, vai ser legalizada. O casamento entre animais vai ser legalizado, não vai durar muito. Esquece o que eu estou dizendo. O incesto, casamento entre consanguíneos, não vai demorar muito ser legalizado. Sabe por quê? Porque o mundo pede isso. O mundo é natural, o mundo não tem regras. Meus irmãos, pastor, o senhor está falando uma bobagem. E por que aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, fala justamente que o homem não pode ter relação sexual com o animal? É porque o ser humano, muitos, tinham essa prática. Você acredita que alguém possa pegar um bebezinho, seu filho, e colocar numa estátua de bronze, cheia de brasa, e aquilo, a chapa quente, e uma criança ser colocada ali nas mãos dessa divindade, e a criança começar a gritar de dor e morrer? Você acha isso concebível? Mas tem muita gente porque não usa. O certo é não transar. Mas tem muita gente que não usa uma camisinha, não toma anticoncepcional, tanto método contraceptivo que tem. E a pessoa vai lá e aborta. É claro que para defender a teoria, se pega um caso polêmico. Então diz assim, é sério, uma criança de 10 anos que foi abusada por um homem de 40 ter esse bebê? É um caso. Mas quando legalizarem, aí vai adentrar os outros casos. Eu fui para o show de Gustavo Lima, e lá estava cheio de pau, e a menina também, a gente transou e engravidou, e agora? Não tenho chance de criar um filho, não tenho condição, sou muito louco, vamos abortar. Qualquer pessoa do mundo que faça qualquer coisa é aceitável, é compreensível. Estão mortos nos seus delitos e pecados. O duro é vermos isso sendo trazido para a igreja como aceitável. E não é. Ah, pastor, mas eu já fiz um amor. Meu namorado, porque não é só uma pessoa que faz, né? E agora? E agora? Se arrepende. Pede perdão. E muda. Lembra de Davi, quando cometeu adultério? E agora? Mandou matar o cara. Deus vem, manda o profeta. E o profeta diz a você, eu vou. E ele aceita, reconhece o erro. A criança morre. E Davi muda. E depois vai ter as consequências do erro, porque tudo é assim. Meus irmãos, nós estamos numa missão terra prometida. E essa missão terra prometida tem princípios. E o princípio da igreja cristã é a palavra. Você que é presbiteriano e já foi batizado e professou a sua fé, você já jurou. Eu também, o presbítero Michel também, de que a nossa única regra de fé e prática é a palavra. O que significa isso? Quando o assunto de fé vale o pastor Luciano? Não. Vale o que o pastor Mira diz? Não. Vale o que o pai de santo diz? Não. Vale o que o hinduísta diz? Não. Vale o que? A palavra. Se o que eu prego é conforme a palavra, se o que Michel prega é conforme a palavra, aí você obedece. Se o que eu prego é uma heresia, não tem nada a ver com a palavra, que isso seja uma maldição, renegue, não deixe entrar
você está na palavra. É a palavra. Se eu abro mão da palavra, eu vou viver de fantasias. E Deus não nos salvou para vivermos debaixo de fantasia. Deus nos salvou para vivermos debaixo de princípios. E os princípios são bons para nós. Em terceiro e último lugar, é interessante notar que quando Josué estava entrando na terra prometida e ele ia entrar, o ápice desse texto está no verso 9, que diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse Senhor aqui, que está na sua Bíblia, e pelo menos na minha sim, acredito que na maioria, está em caixa alta. A primeira com S maiúsculo e as outras com letra maiúscula. E aqui é uma tradução da palavra Adonai, que significa Senhor em hebraico. Só que nesse texto aqui não tem a palavra Adonai, que é Senhor. Mas o que tem aqui é o pentagrama. Yod, Rei, Vav, Rei, que traduzindo para o nosso nome seria YHWH, que é o nome de Yahvé, ou Jeová, ou Jeová. Nós não sabemos a pronúncia, mas sabemos que é o nome de Deus, o mesmo nome que quando Deus apareceu a Moisés, Moisés disse assim: em nome de quem eu vou? E Deus diz: você vai em nome do eu sou, ou seja, de Yahvé. O Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o nome impronunciável, o Eterno. E aqui nós encontramos o ápice desse texto quando Deus diz então a Josué: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, Yahvé, vou contigo. Eu, Yahvé, vou contigo. Meus irmãos, é tão importante isso para nós, porque nós temos que entender que essa missão Terra da Promessa é uma missão onde Deus, Yahvé, está presente nela e vai conosco. Nós, como igreja, aqui igreja de Patos, igreja de Lapão, nós temos a tendência de acharmos que estamos sozinhos muitas vezes. Mas, meus irmãos, é promessa do Senhor Jesus Cristo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não nos deixou órfãos, enviou seu Espírito. Jesus está com a sua igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque Jesus está conosco. Da mesma forma que a segunda pessoa da Trindade estava com Josué. Como assim, pastor? A segunda pessoa da Trindade é Jesus? Jesus não nasceu depois da Virgem Maria. A encarnação do Verbo foi. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É bem verdade que o Verbo, quando se fez carne, ele veio, sim, e nasceu da Virgem Maria. Mas quando essa mesma segunda pessoa da Trindade apareceu a Abraão, junto com 2 anjos, os anjos não foram adorados, mas Abraão adorou aquele que ficou conversando com Abraão, e aí Abraão começou a interceder, como a igreja intercede, o nosso pai da fé intercedia, e ele dizia por Sodoma e Gomorra: e se tiverem X justos? E se tiverem X? Ele dizia: eu não destruirei. É aquele que tem o poder da destruição, e a destruição que caiu sobre Sodoma e Gomorra foi porque aquele que conversava com Abraão tinha poder, era Deus. Mas o Pai é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, e também o Espírito Santo é Espírito, mas a segunda pessoa da Trindade também não tinha corpo, até ter um corpo da Virgem Maria, quando ele nasce com a natureza humana, 100% homem e 100% Deus, porque ele já era. Mas quando você e eu vamos lá para o capítulo 5 de Josué, mais à frente, só vira um pouquinho aqui, capítulo 5, já estamos chegando na conclusão. Possa ir o cérebro um pouquinho, porque isso é importante para quando nós estivermos desanimados. Capítulo 5. Vamos fazer um resumo breve do capítulo 5. No capítulo 5 de Josué, logo mais à frente, nós estávamos no primeiro, vamos para o 5. No capítulo 5 de Josué, diz que o povo adentrou na terra prometida, e depois que eles vão antes de lutar com Jericó, eles estão então entrando na terra prometida, e diz que quando eles estavam lá, eles tiveram que passar pela circuncisão, porque no deserto eles não se circuncidaram. Por quê? Porque no deserto não era um ambiente propício para a circuncisão de milhões de pessoas.
Todos os homens, ao se circuncidarem, eles poderiam ter uma infecção e morrer. Deus não queria que nenhum do seu povo morresse. Por isso, as leis quanto à higiene. Na lei existe até um pauzinho que o homem tinha que andar, feito a ponta, uma estaca, e a mulher também. E quando tivesse vontade de fazer cocô no deserto, tinha que fazer igual a gato. Tinha que cavar um buraquinho, fazer cocô e depois enterrar. Para quê? Era uma forma de saneamento. Para não deixar as fezes expostas e contrair uma doença, porque o povo de Deus, por ser o povo de Deus, não era para adoecer. Por isso, certas restrições alimentares. E aí nós encontramos aqui esse povo se circuncidando. E depois da circuncisão, eles celebram a Páscoa, porque eles ficaram peregrinando no deserto e não puderam celebrar mais a Páscoa. E a Páscoa agora só na terra prometida. E eles celebram a Páscoa. Lembrem-se que hoje nós estamos celebrando a ceia. E a ceia foi retirada de dentro da Páscoa. Foi na celebração da Páscoa que Jesus instituiu a Santa Ceia, porque o Cordeiro Pascal apontava para Jesus. E aí nós vemos que depois que eles celebram a Páscoa, vem um texto que eu quero refletir com vocês. Diz assim: depois que eles celebraram a Páscoa, aí diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué olha para aquele homem, o homem com a espada fora da bainha, e Josué diz: tu é dos nossos ou dos nossos adversários? E olha o que esse homem diz. Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu não sou nem dos teus inimigos, nem de um nem de outro. Eu sou este que se apresenta, o príncipe do exército do Senhor. E diz o texto, e talvez você pense: será que era um anjo? Será que era Miguel? Será que era um arcanjo? Quem era esse? Meus irmãos, vejam quem era esse. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Aqui é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, é este que se entregou por nós depois da cruz do Calvário, é este que morreu, é este que a serpente feriu o seu calcanhar, mas foi ele que esmagou a cabeça da serpente, o príncipe do exército do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. O único anjo que deseja ser adorado, você sabe quem é. Esse ousado chamado Satanás, que chegou ao ponto na tentação de Jesus, dizer que ele daria tudo a Jesus desse mundo, se Jesus prostrado o adorasse. Imagine um anjo querendo que Deus o adore. Um anjo querendo que Deus o adore. E Jesus então resiste a esse Zé Ninguém, que não tem poder diante de Deus. Mas aquele que é digno de adoração é esse Jesus Cristo que se apresenta aqui, não com o nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Jesus é o nome do Verbo encarnado. Mas você vai entender que aqui era Jesus, sabe por quê? Porque explicitamente Josué o adora. E quando Josué o adora, diz ele, verso 15: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então vejam que, da mesma forma que quando Moisés viu a sarça pegando fogo e chegou ali por curiosidade, e depois Deus fala com ele através da sarça e diz: tira as sandálias dos pés, porque o chão em que pisas é santo. É a mesma que está aqui agora, dizendo a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Tu estás diante de Deus. E Josué o adora. Mas é interessante notar, viu, Cristiano, que o nome de Jesus é o mesmo de Josué. Josué, Yeshua, é o mesmo nome de Jesus.
Só que Jesus é a tradução grega do nome hebraico Josué. O que é que tem, pastor? Tinha muito Josué no tempo de Jesus, é verdade. Verdade. Mas o interessante é que se nós formos para Números, eu vou ler para vocês, depois vocês leem em casa. Em Números capítulo 13, verso 8, quando Moisés enviou os espias à terra prometida, diz que, no verso 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, era um dos espias. Oséias, filho de Num. Isso está em Números 13, 8. É logo antes de Josué ali, né? Josué deu pelo nome, logo você acha Números. Números 13, verso 8. Quem era um dos espias? Oséias, filho de Num. Depois nós encontramos aqui em Números, ainda, Números, capítulo 13, verso 16, a seguinte afirmativa: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Antes do verso 16 tem uma lista dos nomes dos espias. Mas diz o verso 16 do capítulo 13: e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O nome de Josué não era Josué, mas Moisés batiza Oséias de Josué. Ele recebe o nome porque, para quem não sabe, Josué é um tipo de Cristo. Você não vai ler nas Sagradas Escrituras e achar Deus condenando Josué, Deus falando que Josué teve um comportamento errado, que ele era um homem ruim, que ele era um mau pai. Pelo contrário, no final do livro ele diz: olha, vocês que adentraram na terra prometida, vocês têm que escolher. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolham se vão servir também ao Senhor ou aos deuses desses povos. Josué é um tipo de Cristo, é um tipo de Jesus, que é um tipo apontava para Jesus. Da mesma forma que Josué foi aquele que haveria de entrar na terra, conquistar a terra, expulsar os pagãos. Foi assim que Jesus Cristo fez no reino do diabo. E ele venceu a morte, ele venceu a Satanás. E diz o nosso credo apostólico, que diz que ele desceu à mansão dos mortos, à sepultura, e resgatou aqueles que estavam presos pela morte, que não conheceram a ele. A exemplo de Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Abel, que morreram antes da dispensação da graça. Morreram crendo, como Jó dizia: eu sei que meu Redentor vive. Eu não vi, mas pela fé eu sei que ele vive, eu sei que ele virá, eu sei que ele me salvará. Da mesma forma que você e eu não vimos, e olhamos para o passado, e vemos no pão e na ceia, no vinho, nós olhamos para o passado e dizemos: eu não vi, mas eu sei que Jesus Cristo veio e morreu para me salvar. E Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Essa é a missão da igreja. Nós sabemos em quem temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para nos guardar, nos livrar, nos proteger, nos purificar, nos santificar para a sua honra e glória, porque Ele é nosso Deus, está conosco, pelejando conosco, e é por isso que a sua igreja sempre será vitoriosa, porque é Ele que está no meio do seu povo, porque Ele é o príncipe do exército de Deus. Por isso que em Apocalipse diz, e se você quiser e tiver dúvida, leia Apocalipse 21 e 22, eu vou te contar, da mesma forma que nós estamos pregando sobre a história dos nossos irmãos do passado. Eu queria te dizer que Apocalipse 21 e 22 vai contar a tua e a minha história. Se você já lavou a sua vida no sangue do Cordeiro, é aquele do capítulo 21 e 22 que vai dizer que você e eu herdaremos a vida eterna, porque já lavamos as nossas vidas no sangue do Cordeiro. Você faz parte dessa história. Se você crê em Cristo e já lavou a sua vida pelo sangue do Cordeiro, não é porque você toma Santa Ceia hoje. Você toma Santa Ceia hoje porque Deus já te salvou. E a promessa eterna nos está garantida. Então Oséias teve o seu nome mudado.
para que ele tivesse o nome do nosso Salvador. Oséias passa a se chamar, então, Yeshua. Então, diante desse contexto todo, eu queria só aplicar. Quando você estiver desanimado, neguinho vira e mexe com o manual, me desejando um bom dia, me desejando que eu tenha paciência, e que eu fique firme, e eu respondo alto também do mesmo jeito, dizendo: é isso aí, neguinha, as tribulações existem, eu sei que tem dia que a gente está mal, eu sei que tem dia que a gente falta dinheiro, eu sei que tem dia que falta saúde, eu sei que tem dia que falta paciência, eu sei que tem dia que a gente é injustiçado, eu sei que tem dia que parece que o céu se fecha, eu sei que tem dia que parece que a gente parece que nós estamos abandonados. E tem dia que a gente tem tudo, tem comida, tem dinheiro, não de riqueza, mas um dinheiro suficiente para pagar a água, a luz e comprar comida. A gente almoça, está com a barriguinha cheia, ninguém da nossa família morreu, mas mesmo assim bate uma tristeza. Tem dia que a tristeza bate até quando não nos falta nada. Nós somos seres humanos, temos limitações, temos medo. Nós pecamos até dentro do culto. Vocês acham que eu não estava pecando? Quando na hora do culto, em vez de eu estar adorando a Deus, minha cabeça foi para o outro canto. Um trabalho, um empreendimento, como é que chama? Onde a pessoa tem um ambiente de trabalho. Bom, ainda que eu sou boa. E ainda teve isso, a mulher mandou uma foto, um coworker. Um lugar, uma empresa onde bota lá, você chega lá, tem uma mesa, você bota seu computador, você não precisa me dar um ponto para ser programa. Você chega lá, bota seu computador, pensa seus clientes, precisa pagar aluguel, não precisa pagar. Em pleno culto, bicho, o que eu estou fazendo em pleno culto, pensando nisso no dia de ceia? Eu disse: é Deus, realmente, para eu ser aceito só pela graça. Pela graça, meus irmãos. E quando você estiver desanimado, lembre-se disso. O príncipe do eterno exército do Senhor está conosco. E o que era necessário para nós podermos ser salvos, Ele já fez. O seu amor não pode ser removido na sua vida. Aquele que nos amou não tem um amor fútil, um amor de homem raparigueiro, que um dia está amando, o outro já não quer olhar dentro do cara. Não, o nosso Senhor nos amou. E nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que deu a sua vida não deu por obrigação, nos deu por amor. E ele mesmo vai dizer que é possível que alguém entregue a sua vida por alguém bom até, mas Deus se entregou por nós, Ele se entrega por nós, sendo nós ainda pecadores, maus, rebeldes, distantes, maus, mas Ele nos amou. E é por isso que Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. A gente não faz por obrigação, não. A gente faz, sabe, porque a gente tem alguém que nos ama tanto e é tão bom para conosco, que aí obedecer os seus mandamentos não é um peso, é um fardo leve que a gente pode carregar. Não é por lei, não é por obrigação, é num relacionamento de amor, da mesma forma que às vezes você nem quer tanto fazer uma coisa que sua mãe pediu ou seu pai, mas por amor você diz: não, eu vou fazer. Ou o esposo para a esposa, ou a esposa para o esposo. Quantas vezes o casamento é tão maravilhoso por isso? Porque ele mostra que muitas vezes a gente não faz porque o outro merece, a gente faz porque ama. E nós servimos ao Senhor porque Ele nos amou. E é porque Ele nos amou que nós celebramos a sua ceia em memória dEle. Porque um dia Ele voltará para buscar a sua igreja e derramará sobre nós todas as suas bênçãos na plenitude. A palavra diz então que o Senhor Jesus, 1 Coríntios, é importante ler esse texto, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, verso 23 e 20. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Esta é uma das missões da igreja nobres. O mundo não se alegra nisso. O mundo nem acredita nisso. Mas nós, como igreja, anunciamos isso e fortalecemos a nossa fé nisso. Porque aquele que nos comprou com o seu sangue, morrendo na cruz do Calvário, ele é fiel e justo, não só para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, mas de cumprir tudo aquilo que prometeu para nós. E a maior promessa que Deus nos fez é de que reinaremos com Ele por toda a eternidade. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Não haverá mais dor, mais pranto, nada mais, nada mais, nada. Esse dia vai chegar. Não sei quando. Não me compete nem a você saber épocas ou datas. Mas o Senhor vai cuidar. E o seu povo só compete vigiar, ciente de que essa missão é nobre, de que essa missão tem princípios e que Yahvé está conosco. Só nos compete isso. Sermos a igreja militante e triunfante até o dia glorioso da vida de Cristo. O que deve repousar em nossos corações é Maranata. Vem, Senhor Jesus. No dia que quiseres, quando quiseres, nós, como igreja, esperamos. Talvez morreremos e ele não virá. Como Paulo morreu e não veio. Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, não importa. Todos esperam a ressurreição dos mortos. No dia que ouviremos, então o Senhor nos chamar. E um dia ouviremos dos seus lábios: vinde benditos do meu Pai. Então o gozo está preparado para nós outros. O outro lado não vamos nem perder tempo falando dele, porque no outro é só choro e ranger. Vamos orar? Vamos orar, Senhor, dando graças pelos alimentos que a gente distribui. Senhor Deus, obrigado por esse momento, pela tua palavra, assim também falou aos nossos corações, e nos encorajou a prosseguir a nossa caminhada. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento de ceia, que aponta, que nos faz lembrar aquilo que o Senhor fez para nos salvar, enviar o seu Filho, para morrer numa cruz, se entregar para nós, para que pudesse ter vida e vida eterna, e vida uma mudança. Ó Deus, como a gente sempre diz, que a ceia nos afaste do pecado e nos aproxime mais do Senhor. Que a ceia é um momento de evangelização e de testemunho daquilo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, que sejamos edificados por ela, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Que o Senhor encoraje aqueles que ainda não estão dispostos a dar um passo de fé para que possam participar conosco desse momento. Que o Senhor visite e o encoraje em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Senhor. Amém. Ninguém deve a ceia dignamente. É graça. Todos os apóstolos, no dia da Santa Ceia, a primeira Santa Ceia, depois fugiram com medo. Pedro negou, mas os outros também negaram. É graça. Então, tanta coisa que a gente gostaria de obedecer ao Senhor não consegue. Batismo, professa sua fé e cumpra esse mandamento. Isso é uma ordenança. E por amor, o Senhor nos aceita. Diz o texto que o Senhor toma do pão naquela noite, parte e diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. De igual forma, como o cálice, diz: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Você que vai cear, faz parte da igreja evangélica, batizado, está em plena comunhão com a sua igreja. Nós convidamos a seguir de pé para que você servir onde você está.
orado por vós, justificado seu cálice da nova aliança. Você lembra da igreja evangélica, batizado, confesso, essa mesa é do Senhor Jesus Cristo. Alguém mais? Não? Isso Senhor, sendo um pouco que é dado por vós. De igual forma, diz o Senhor, este cálice é a cálice da nova aliança no meu sangue. Antes de bebermos, eu vou ler só um texto breve de Apocalipse 22 e vocês vão entender a mensagem preciosa da ceia para nós. Capítulo 22 diz assim a palavra do Senhor: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa é a sua história, se você já lavou a sua vida no sangue do Cordeiro. Mesmo que você não sei, mas se você já nasceu de novo, você já faz parte desses que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas, se você tem a oportunidade de batizar, professar sua fé, não deixe de cumprir aquilo que o Senhor ordenou. Jesus disse que era para fazermos isso em memória dele. É um mandamento e nós não devemos desobedecer. Então eu convido aos que não fizerem essa profissão de fé, façam. É um privilégio. Quem vai participar não é melhor do que é tudo debaixo da graça. Não abra mão desse privilégio que Deus está te dando. Se esforce. Não é se esforçar para você consertar tudo na sua vida, que você não vai conseguir. É se esforçar para você ser eu quero. Não somente ser forte e corajoso. Vem para cá. Vem participar dessa missão terra prometida. Vamos cear? Vamos no pão. Levamos no cálice. Deus, nós te agradecemos, porque a tua graça é abundante sobre as nossas vidas. Nós agradecemos pelo teu perdão, que é imenso e imensurável. Nós te agradecemos pelo teu amor, um amor que nós nem compreendemos. Um amor tão grande, tão precioso, tão bonito, tão nobre, que não existe nada que possamos comparar com o teu amor para conosco. Só nos cabe agradecer, orar de vergonha e pedir, nos ajuda, Senhor, a te amarmos. Nos ajuda a não sermos traidores. Nos ajuda a não sermos infiéis. Nos ajuda a sermos uma noiva que, como virgem, espera o seu noivo para a glória do teu nome. A cada dia, a cada manhã, nos faz essa noiva que honra essa esperança do seu noivo. E é claro que essa linguagem é uma linguagem figurada para falar que nós sejamos o teu povo que espera por ti, sem nos contaminarmos com as ilusões dessa vida, para que o Senhor nos encontre lutando pela santidade. O Senhor não vai nos encontrar perfeitos. O Senhor sabe disso. O Senhor não vai nos encontrar sem pecados. O Senhor não vai nos encontrar sem imperfeições. É por isso que o Senhor se entregou por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser justificados. A justiça do teu Filho por nós fosse a causa da nossa justiça. Nós, de justiça própria, não temos nenhuma, mas em Cristo somos justos aos teus olhos, porque o Senhor nos justificou. Agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus.
É nessa esperança que vivemos. E é isso que pregamos e celebramos. Para que no dia da vinda do Senhor, esse mundo tenha ouvido dos nossos lábios e pelas nossas vidas, e que lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amados, que o amor do Deus Pai, o arquiteto da salvação, e a graça do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso eterno mediador e sumo sacerdote, e a comunhão, as consolações e a unidade do Deus Espírito Santo repouse sobre todos vós, que sois o Israel de Deus, espalhados sobre a face da terra, em todos os lugares, e aqui também em Patos, para a glória do teu nome. Que assim seja a tua bênção sobre nós, hoje, durante os nossos dias, enquanto da ressurreição dos mortos e da vida eterna pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar. Amém, irmãos? Só avisando o aniversário de 7 anos